Em nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Encontro Marcado e tem por título Psicologia e Evangelho. As ciências psicológicas atualmente contam com diversos sistemas de orientação com que pretendem guiar para a felicidade. Nesse sentido, numerosas publicações correm o mundo. Livros para a descoberta do êxito, relacionando indicações para a conduta e vantagem, manuais de otimismo, estabelecendo princípios de bom ânimo, compêndios filosóficos propondo soluções aos problemas da depressão, tratados de psicanálise endereçados à supressão de conflitos emocionais, cartilhas de boas maneiras para a conquista de simpatia e cooperação. E por isso arregimentam-se especialistas e estudiosos comandando legiões de obreiros na psicoterapia. Cientistas religiosos, professores e técnicos ensinam o processo de autocondicionamento, objetivando a euforia ou o destaque da personalidade. E todos eles, os que se esmeram no esforço da educação, avançam em rumo certo, aformoseando a face da existência terrestre, seja controlando os impulsos primitivistas da alma ou lubrificando os mecanismos das relações. Importa reconhecer, porém, com o Evangelho do Cristo, que a vitória desses empreendimentos depende da regra áurea aplicada na experiência de cada um. Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. A base de toda a terapêutica destinada à garantia da sanidade de consciência fundamenta-se na tarefa de compreender e auxiliar os nossos semelhantes como esperamos que os nossos semelhantes nos compreendam e auxiliem. De outro modo, as receitas de êxito exterior funcionarão exclusivamente ao modo das instruções que prevalecem para o asseio físico. O homem necessita do banho e não passará sem ele. Se guarda a fidelidade à higiene, mas se o homem elege a criminalidade como sendo a norma da própria vida, por mais que se ilumine ou se a limpe por fora, carregará por dentro a sombra e a desorientação do mesmo jeito. O Emmanuel estava sendo aqui pioneiro com esse livro, nos assuntos ligados à psicologia, quando se trata da psicologia voltada para o estudo do Evangelho. Mas ele começa dizendo para a gente dos vários livros que estariam começando a ser lançados e que estão sendo lançados até hoje, estão sendo renovados até hoje, e vem chamar atenção para uma coisa simples. Enquanto esses livros estiverem preocupados apenas com endorfina, serotonina, noradrenalina, a dosagem superior ou inferior, os remédios que estão sendo receitados a cada dia, e tem aparecido novos remédios que, a princípio, segundo os médicos, não fazem tão mal quanto os anteriores faziam, mas a regra áurea, por enquanto, ainda não tem sido aplicada, e é a regra áurea que é a principal, porque a origem, a gênese de todos os problemas psicológicos que trazemos, ela está simplesmente no você não amar ao próximo como a si mesmo, não praticar com o próximo aquilo que você desejaria que praticasse com você, e daí vem a chamada a consciência que não está tranquila, a consciência perturbada. Toda a origem dos problemas está nessa consciência perturbada. São vários espíritos que, inclusive, dizem para a gente que toda doença que está no corpo físico hoje, ela tem origem aonde? Lá no nosso perispírito. E o perispírito está ligado intimamente ao quê? Ao espírito. Então, na verdade, toda doença que a gente traz, ela decorre de alguma coisa que fizemos contra nós mesmos de maneira equivocada ou muitas coisas que fizemos com o próximo. Então a gente agride o próximo e depois vem colher os resultados no próprio corpo físico como efeito, porque todo efeito tem uma causa, não tem para onde a gente correr. A causa está sempre no campo psicológico da consciência que não está tranquila. E a gente lembra que no Livro dos Espíritos é perguntado, né, qual é o segredo para a gente conseguir ter felicidade aqui na Terra. E os Espíritos vêm falar para a gente que aqui na Terra não tem como a gente ter a felicidade completa, que tem os espíritos puros. Aliás, a felicidade aqui parece que são momentos, né? Porque a gente está muito bem agora, daqui a pouco desencarna alguém muito querido nosso. E aquela felicidade, isso foi motivo suficiente para diminuir ou acabar com aquela felicidade. Ou então, de repente, você é assombrado por uma enfermidade física difícil, de difícil tratamento.
Ou então acontecem pandemias, guerras, flagelos destruidores. Então aqui não tem como a gente ser feliz 100%. Mas ele fala, se você quer obter uma felicidade relativa, a sua felicidade você vai conquistar com 3 elementos. Ele fala, com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida futura, fé no futuro e consciência tranquila. A gente vai ter uma obra enorme aí do André Luiz, e que a gente fala enorme de informações, porque são objetos de estudos constantes, né? Os 26 livros que André Luiz escreveu através de Chico Xavier, mas principalmente aqueles 13 iniciais em que ele age como repórter do plano espiritual. Esses livros eles trazem informações valiosíssimas e a gente vai perceber que os problemas maiores que a gente tem quando está no plano espiritual são da nossa consciência, quando a consciência não está tranquila. E por isso a gente adotou até uma regra que a gente procura estar trazendo com a gente. A gente vem falar o seguinte, olha, eu não vou conseguir fugir de forma alguma da responsabilidade dos atos que eu já pratiquei. Não tem para onde correr isso. Ninguém está sabendo, não, está escrito em você, você vai levar com você, está no seu perispírito a marca, ele é muito bem, você vai chegar lá e de repente vai encontrar uma marca, como se fosse uma hematoma, uma cicatriz, alguma coisa no teu perispírito, e você vai olhar e falar, para você passar para lá, você precisa acabar com essa hematoma. E o que é essa hematoma? Foi aquele prejuízo que eu fiz com aquela pessoa. Os espíritos dizem para a gente não vai conseguir fugir de nenhuma violação a lei de Deus. Essa geração não passará até que o último iota seja cumprido, a palavra do Cristo. Então, quando a gente olhar para aquilo ali e ver que aquilo ali é decorrente ainda da consciência que não está tranquila, o que é que eu vou fazer? Admito que eu fiz, assumo que eu fiz, e de maneira humilde vamos virar para os nossos mentores, os nossos amigos aí do plano espiritual e falar, como é que eu faço para reparar isso? Como é que eu faço para acertar isso? E eles vão fatalmente partir do primeiro ponto. Daqui para frente não fazer mais. Quando a gente não começa a fazer mais daqui para frente, a gente, ou, como diz lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, do texto Inimigos Desencarnados, ou a gente já vai ganhar um amigo do outro lado, ou pelo menos não vai dar mais pretexto para que eles reclamem da gente. A partir dali eles não têm o que reclamar, não vai ter motivo para reclamação. Mas a gente pelo menos não se compromete mais com a lei de Deus e agora vai passar pelo período que se chama de expiação, querendo ou não querendo. Então vai chegar um momento da nossa existência aqui na Terra em que a gente não mais se compromete, mas ainda fica pagando os juros aí das atitudes nossas mais infelizes do passado. E aí é que a gente vai perceber assim, que o resquício das expiações, que as expiações estão terminando. Quando a gente termina, a gente pega o livro do Céu e Inferno e lê só aquele capítulo dos espíritos felizes e espíritos em condições medianas, só aqueles 2 primeiros capítulos da segunda parte do livro, a gente vai ver que são espíritos que, na grande maioria das vezes, eles sofreram, mas eles estão com a consciência tranquila de que eles não fizeram nada agora. Eles estão aqui simplesmente terminando o acabamento, aqui, fazendo o polimento. E veio isso aqui na cabeça agora, que a gente faz igual com o carro, está fazendo polimento no seu perispírito, se preparando para o plano espiritual. Então, a gente consiste em aprender, né? Arrependimento, expiação, reparação. Arrependimento, não faço mais, não fiz mais daqui para frente. Expiação, vou sofrer durante algum tempo até que a oportunidade real de reparação aconteça. Vai ter situações, os espíritos são bem categóricos quando fala, por exemplo, da obsessão lá no Livro dos Médiuns. Fala, tem espíritos que eles são insistentes. Dia, mês, anos, décadas para eles. Eles ficam aqui do lado da gente o tempo todo, como diz lá no Livro dos Espíritos também, né? Como o gato à espreita do rato. Estão na bronca. A gente realmente fez alguma coisa muito grave com eles no passado, porque quanto maior for a tenacidade do espírito em perseguição com relação a gente, maior foi também o que eu lesionei nele, o que eu magoei esse espírito. E a gente vai assim até conseguir reparar. Então ele fala, não vai adiantar esses livros todos, manuais de otimismo, descoberta do êxito e tal, se não tiver na evangelioterapia a gente aprender a regra áurea. A gente só vai avançar de verdade
quando a gente entendesse aqui, fazer aos outros o que deseja que os outros façam a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.